Vem aprender comigo como fazer essa alça para a bolsa e penduricalhos em macramê. Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer essa alça para a bolsa utilizando 4 tipos de nós diferentes. Esse penduricalho, que é um chaveiro todo feito no fio macramê, com aplicação de pedrarias e miçangas de madeira. Esse outro chaveiro, que é um mix de penduricalho, que pode ser produzido até reaproveitando materiais que você tem aí no seu ateliê. Esse penduricalho ele tem 2 pontos de fixação e também pode ser utilizado como uma segunda alça. Começando pela alça principal, eu vou utilizar 3 cores do fio macramê: tirreno, areia da praia e buff. 2 mosquetões do modelo lagosta e 2 entremeios de acrílico grande. Esses são opcionais. Então corte os fios, sendo 2 fios de 2 metros na cor 1, 2 fios de 2 metros na cor 2 e 2 fios de 50 centímetros na cor 3. Aqui como cores principais eu escolhi o buff e o areia da praia, e a cor que vai fazer os acabamentos é a cor tirreno. Comece juntando os 4 fios de 2 metros. Passe um dos mosquetões por ele e deixe ele localizado bem no meio. Feito isso, atravesse um entremeio e, utilizando um dos fios de 50 centímetros, faça aí um nó de falcaça. Esse nó de falcaça ele pode ficar bem longo, então você pode fazer entre 6 e 7 voltas. Finalizado esse nó de falcaça, corte as sobras e puxe o entremeio até encostar no mosquetão. O próximo padrão será uma trança de 4 pontas. Divida os fios montando eles em pares da mesma cor. E separe deixando as cores intercaladas. Para fazer essa trança, a gente sempre vai trabalhar com os fios das extremidades. Então, começando com o fio da extremidade direita, eu passo ele por baixo de 2 pontas e volto com ele por cima de uma. Então, ele vai ficar na posição número 2. Agora, com o fio da extremidade esquerda, eu vou atravessar ele por baixo de 2 pontas e voltar com ele por cima de uma ponta, do mesmo jeito do lado direito. E é só seguir fazendo essa mesma sequência, pegando um fio da extremidade direita e o fio da extremidade esquerda, passando por baixo de 2 pontas e voltando por cima de uma. Então vá trançando até ela chegar no comprimento de 12 centímetros, mais ou menos. Quando alcançar o tamanho desejado, pegue o segundo fio de acabamento e faça mais um nó de falcaça. Agora a gente vai ter que redividir os fios. Junte 4 fios de uma das cores e deixe posicionado no meio. E os outros 4 fios deixe 2 de cada um dos lados. Aqui a gente vai fazer uma corrente de nós duplos, trabalhando sempre com os pares de fios das laterais e com os fios do meio todos juntos. Faça uma sequência de 8 nós duplos completos. Finalizado essa sequência de nós duplos, junte todas as pontas e passe o segundo entremeio. Em seguida, inverta as cores novamente, colocando esses fios que a gente vinha trabalhando nos nós duplos para o centro, e a segunda cor, 2 fios para cada um dos lados. E nesse momento a gente vai inserir o segundo mosquetão. Então junte todos os fios centrais, passe eles pelo mosquetão. Então deixe o mosquetão localizado bem no meio desse setor, dobrando as pontas dele lá para o início, onde está localizado o entremeio. Esse pedaço ele vai ficar em torno também de 12 centímetros. E agora, com muito cuidado, vamos iniciar a última parte desse padrão, que é uma espiral de meio nó duplo. O meio nó duplo é a metade do nó duplo que a gente fez na camada anterior. Ou seja, é só escolher um dos lados e continuar fazendo ele repetidas vezes. Aqui, se você ainda é iniciante no macramê, eu aconselho não cortar essas sobras de fio agora. Pode deixar para aparar essas pontas no final para evitar que esses fios escapem de dentro do nó. Nessa parte, eu fiz uma sequência de 20 meios nós duplos, mas essa quantidade pode variar dependendo do aperto que você dá nos seus nós. Então você pode fazer a quantidade que preferir, desde que deixe um pedacinho de mais ou menos 5 centímetros para a gente poder fazer os acabamentos. Para me auxiliar no acabamento, eu vou utilizar uma agulha de esmirna, passar ela por baixo de 3 nós e puxar esse fio por dentro. Então você vai puxar um par para um lado dessa espiral e o outro par para o lado oposto.
E para saber qual lado você deve puxar, puxe sempre o que está vindo de trás da laçada. Finalizado, é só cortar as sobras de fios, esconder as pontas e está finalizada a alça. Para o chaveiro Pepino do Mar, eu vou utilizar as cores Tirreno e Pinho do fio macramê, 28 miçangas de madeira e 14 mini pedras. Mas você também pode trocar por outro tipo de material que você preferir ou que você já tem aí no seu ateliê. O mosquetão que eu escolhi foi essa argola articulada de 20 milímetros, colorida nessa cor de areia. E o fio que eu vou usar para passar as miçangas vai ser esse marronzinho aí, que é o Bella Fashion. Mas você também pode usar uma dessas pernas do fio macramê, ou uma linha de costura, ou até mesmo um fio de nylon. E aqui eu cortei 2 fios de 1 metro na cor Tirreno e 2 fios de 1 metro na cor Pinho. E mais 2 fios de 1 metro no fio que eu vou utilizar para poder passar as miçangas. E para facilitar esse processo, eu fiz essa alça de nylon, que você coloca o fio que você quer passar as miçangas por dentro, dá uma enganchadinha na ponta dentro desse arquinho e vai passando elas. Então passei as miçangas fazendo uma sequência de 2 miçangas de madeira para uma pedrinha. Fiz isso metade num fio, metade no outro. Feito isso, é só juntar todos os fios e posicionar o mosquetão bem no meio deles. E o nó que a gente vai fazer aqui é o nó de coroa chinesa. Então a gente vai dividir os fios aí pelas cores principais, montando 2 pares, em formato de cruz. E deixa junto com esses pares cada um dos fios que está com as miçangas. Esse chaveiro a gente vai trabalhar com o nó de coroa chinesa. Enumere mentalmente cada ponta como a ponta 1, 2, 3 e 4. Passe a ponta 1 por cima da 2, deixando uma pequena alça. Você pode até deixar o seu dedo encaixado aí para não perder ela. A ponta 2 por cima da 3, a ponta 3 por cima da 4 e a ponta 4 você vai enfiar nessa alcinha deixada pela ponta 1. E depois disso é só apertar bem puxando as pontas igualmente. Entre uma camada e outra, puxe uma miçanga de cada ponta da mesma cor para perto do nó, antes de fazer a próxima camada. Daí é só continuar fazendo essa mesma sequência de movimentos, camada após camada. Eu gosto de fazer esse nó segurando ele na base da minha mão, mas você pode fazer da forma que preferir, inclusive deixando assim mesmo em cima da bancada ou segurando com as pernas. Na camada da pedra, você pode intercalar com uma camada seguinte sem puxar nenhuma miçanga e vai repetindo esses movimentos até alcançar mais ou menos 8 centímetros. Chegando no comprimento desejado, pegue o fio de 40 centímetros e faça um acabamento com nó de falcaça para arrematar essas pontas. Nos fios que têm as miçangas, eu fiz um acabamento deixando um nó cego entre cada miçanga e aparei as sobras de fio deixando uma pequena franja. Se você quiser aumentar a quantidade de aplicações em cima dessa peça, você pode aplicar mais bolinhas ou até mesmo caquinhos de concha, bordando eles por cima da trama. Para o chaveiro mix, eu vou utilizar um pedaço de 30 centímetros do fio Giga, 2 fios de 40 centímetros na cor Buff Areia da Praia, um mosquetão de chaveiro, um pingente de concha e um mix de bolinhas de madeiras, entremeios diversos de acrílico e madeira. Então eu vou começar tirando essa pequena correntinha que vem na argola de chaveiro. Vou deixar só a argolinha maior que tem na base. E nessa correntinha menor eu vou prender o pingente de concha. Em seguida, nós vamos prender o pedaço do fio giga no chaveiro. E para fechar as pontas eu vou costurar ele. Mas também você pode usar cola instantânea ou de silicone, o que você preferir. Com os 2 fios de 40 centímetros juntos, faça um nó de falcaça cobrindo esse pedaço onde foi feita a junção dos fios. Corte as sobras e esconda alguma ponta que ficou aparecendo. Para fazer a base do pingente com bolinhas e entremeios, eu vou usar uma perna de 40 centímetros do fio macramê. O fio macramê ele tem 3 pernas torcidas, então desfaça ele para usar apenas uma delas. E para facilitar essa passagem do fio pelos buraquinhos, você pode selar essas 2 pontas usando uma fita crepe, para transformar essa ponta numa espécie de agulha. Aqui eu fiz um mix de várias bolinhas e entremeios de tamanhos e materiais diferentes, e finalizei com um nó cego. Por último, prenda um pingente de concha na argola. E está finalizado o chaveiro mix. Para a alça correntinha, nós vamos usar as cores Tirreno e Areia da Praia.
do fio macramê e 2 mosquetões de coração ou outro que preferir. Corte 2 fios de 3,5 metros de cada cor para trabalhar a trama e corte 3 fios de 1,20 m de uma das cores para fazer a base da peça. Para começar, junte os 3 fios de 1,20 m com um nó cego em uma das pontas. E escolha uma base de ancoragem para prender esses fios. Pode ser com um clipe em uma mesa, pode ser num gancho, da forma que preferir. Nessa peça, nós vamos começar trabalhando a técnica do fio embalado. E para facilitar o trabalho, faça uma bolinha com os 2 fios de 3,5 metros juntos. Posicione a ponta dos 2 fios juntos sobre o comprimento dos fios da base e vai enrolando esses fios ao redor de todos eles juntos, como se estivesse realmente embalando. Vá fazendo isso sempre mantendo todos os fios bem firmes para não folgar. Quanto mais você esticar os fios da base, melhor. Siga enrolando até os fios de embalar chegarem ao fim. Quando tiver faltando mais ou menos uns 5 centímetros para os fios de embalar acabar, posicione a agulha de Esmirna junto e vá embalando por cima dela também. Por fim, posicione os fios no gancho e puxe para fazer o acabamento embutido. Depois disso, é só cortar as sobras. E para evitar que essas pontas se desfaçam, eu peguei um pouquinho de cola instantânea nos dois lados e cortei fora aquele nó cego inicial. Passe uma das pontas desse fio embalado pelo mosquetão e feche fazendo uma pequena alça. Use o fio de 50 centímetros de uma das cores escolhidas para fazer um acabamento com nó de falcaça. Manuseie esse fio embalado com cuidado para manter a tensão dele e evitar que essas voltas se desfaçam. E em seguida, faça uma corrente de crochê com essa corda que a gente acabou de criar. Aqui eu consegui fazer 7 correntes. Finalize a outra ponta do mesmo jeito, passando pelo mosquetão e fechando a alça com um nó de falcaça, usando o outro fio de 50 centímetros. A bolsa que eu escolhi para aplicar essas peças é essa bolsa de palha bem rústica, então eu vou começar escondendo essa alça maior dela para dentro da peça, e para prender esses acessórios eu vou usar uma argola articulada de 40 milímetros. Então eu prendi uma argola de cada lado da alça. Daí eu comecei prendendo aqui a alça principal, nesse mosquetão maior. Em seguida o chaveiro pepino do mar de um lado, o chaveiro mix do outro, e finalizei prendendo a alça correntinha, que funciona também como alça secundária, prendendo uma ponta de cada lado nessa argola maior. Deixe aí nos comentários se vocês gostaram dessa composição e se querem mais tutoriais como esse com outras ideias de chaveiros e pingentes. E se você gostou, deixa seu like aí nesse vídeo. Se você ainda não segue o canal da Fios Pinguim aqui no YouTube, segue aí e me segue também, tanto aqui no YouTube como nas outras redes sociais, @Beethoven Cavalcante.